Recursos humanos é função administrativa, não é isso, Ana? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu convidei todos os estudantes para estarem aqui conosco, mas alguns trabalham no horário noturno, né? Tem dificuldades, mas vamos torcer que um bom contingente de estudantes apareçam para esta aula. Eu falei da importância do tema, porque como eu vivenciei a banca do ENAD desse ano, nós vimos a presença do comportamento organizacional em muitos aspectos, viu, Andréia? Então, eu É acredito que verdade. nós tenhamos, sim, questões, tanto na área de RH como na área de administração, ou seja, no conjunto da gestão, obviamente, esse tema vai aparecer certamente. Exatamente, Ana. Que bom você aqui com a gente. Certamente também vai poder contribuir bastante. Essa vai ser uma aula, ela é praticamente uma base, né? Porque o comportamento organizacional é essa base de estudo, por isso que tem essa transita, né? Pela área de gestão, como a gente menciona, até porque ela envolve vários temas e a gente vai ter essa visão inicial dos temas que estão implicados no comportamento organizacional. Olha, vamos fazer o seguinte, nós já podemos começar, essa aula ela vai ser gravada, e é claro, os alunos que, pelas razões pelas quais a Ana Shirley já pontuou, a gente sabe que tem alunos que estão trabalhando, não tem como estar aqui nessa atividade síncrona, mas poderão acessar todo o material posteriormente com as gravações. Então, isso é de muita importância. A todos vocês que estão aqui, eu quero já desejar um bom momento, né, de reflexão, um bom momento de estudo e reflexão sobre essa temática, não só para a prova do ENAD, mas também para a vida profissional. E eu diria até além, né, Ana Shirley? Quando você fala desses temas que nós vamos abordar aqui, a gente percebe que isso é para a vida, na realidade. Quando tratamos dos temas ligados a comportamento organizacional, a gente vê que isso estende para além do contexto acadêmico e profissional. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Um abraço já grande, um abraço virtual em cada um de vocês. Fiquem à vontade, podem interromper a fala da professora para fazer alguma pergunta que vocês queiram, fazer alguma inferência, não tem problema, tá? A gente pode deixar tanto para o final, como também, quem não quiser, não quero falar no áudio, vá conversando lá no chatzinho, fazendo perguntas que a gente vai aqui acompanhando. Vou até pedir um suporte para a professora Ana Shirley, para dar uma olhadinha no chat. Surgiu pergunta, Ana, você pode ir apresentando aqui para a gente e a gente vai fazendo uma interação bacana e bastante reflexiva sobre esse tema. Certinho? Vamos começar, Perfeito. então. Esse material também vai ser disponibilizado para vocês no grupo do WhatsApp, ok? Bom, lá no grupo do WhatsApp, a gente começou com umas enquetes, eu achei o máximo. Na Chile, conseguimos uma média próxima de 40% de participação, com perguntas ligadas a comportamento organizacional, e dali a gente pôde também fazer alguns comentários, já damos uma aquecida sobre essa temática. Comportamento organizacional, o que nós vamos discutir e aprender? O que é comportamento organizacional, segundo os principais autores, essa compreensão do conceito é importante. Os 3 níveis de análise, ou seja, os 3 níveis de estudo desse tema, que é o indivíduo, o grupo e a organização. Como esses fatores, eles impactam o desempenho e o clima no trabalho, porque existe um impacto relevante, um impacto importante, tanto do comportamento individual, quanto do comportamento dos grupos, quanto o comportamento da organização como um todo. Qual o impacto que tem
esses fatores no desempenho e também no clima da organização. Vamos ver questões reais e questões inéditas do ENAD, resolvidas e também comentadas por aqui, e dicas práticas para acertar esse tema na prova, ok? Vamos entender o comportamento para transformar o ambiente no trabalho, porque essa é a grande questão do comportamento organizacional, é compreender o comportamento. Vamos trazer alguns conceitos, né? Um conceito bastante cobrado, não só para o ENAD, mas também para concurso público. A gente está agora com um edital que é do CNU, né? Que é um concurso nacional unificado. O bloco 5 desse concurso cobra o tema gestão de pessoas. E dentro do tema tem exatamente comportamento organizacional, como também está sendo cobrado, veio no edital do ENAD. Aqui nós temos uma das grandes referências, que é de Stephen Robbins. Ele tem um livro intitulado só dele, Comportamento Organizacional, e ele também trabalha com um outro teórico no livro Fundamentos do Comportamento Organizacional. Ele traz a seguinte definição, que o comportamento organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então, veja que Robbins ele traz a definição como uma área que estuda, é uma área que investiga 3 importantes objetos de estudo. Quais são? Comportamento individual, comportamento dos grupos e o comportamento da estrutura, ou seja, da organização como um todo. Qual a finalidade de estudar esses 3 níveis, né? Esses 3 objetos de estudo? Para identificar, conhecer o comportamento e qual o impacto que isso tem no desempenho da organização. Nós vamos ver outras definições que estão bem alinhadas com essa definição aqui proposta. Uma outra definição que nós vamos encontrar no livro também de comportamento organizacional, a dinâmica do sucesso das organizações, do Hidalberto Chiavenato. Ele afirma que comportamento organizacional é o estudo do comportamento humano no contexto das organizações, focando nas ações e atitudes das pessoas, individual, em grupo e como parte da organização. Novamente, o conceito traz aqui esses 3 importantes níveis de estudo, esses 3 importantes objetos de estudo numa literatura majoritária, importante, como é a do Chiavenato. Agora, a gente vai trazer um conceito, segundo Lacombe, que já foi, inclusive, citado em questões anteriores de prova do ENAD. Se eu não me engano, não deve ter sido em 2018, agora não tenho certo, mas foi citado a literatura. Ele tem um livro, Comportamento Organizacional, fácil, tem outras literaturas também, mas esse é um livro em que ele traz também a definição, dizendo que o comportamento organizacional estuda. Veja o alinhamento dessas 3 definições. É uma área que estuda, então, comportamento organizacional é uma área que estuda, é uma área que investiga. Aqui ele diz, estuda como as pessoas se comportam dentro das organizações, com base em teorias da psicologia, da sociologia, da administração, buscando entender como melhorar o desempenho organizacional por meio das pessoas. Lacombe já traz aqui algo também interessantíssimo e muito importante. O comportamento organizacional, como uma área de investigação, adota várias ciências sociais, ou seja,
Aqui, Lancôme citou a psicologia, a sociologia, podemos falar da antropologia, ciência política, psicologia social, são áreas que a gente considera, ciências que nós consideramos sociais, que contribuíram significativamente para o estudo do comportamento organizacional. Então, é importante a gente partir desse conceito e depois vocês vão entender, porque essa aula aqui é uma aula de introdução e, na realidade, todo o conteúdo que nós vamos trabalhar ao longo das demais aulas, muitos desses conteúdos são oriundos dos estudos do comportamento organizacional. A gente vai ter a oportunidade de ver quais temas são estudados dentro de cada objeto de estudo. Isso é muito relevante. Quais são as ciências sociais que estudam? Algumas questões cobram essa correlação e vai ser importante a gente compreender. Bom, então, resumindo, já entendi, colocamos até uma enquete lá no grupo do WhatsApp e nós perguntávamos nessa enquete exatamente isso. Quais são os 3 níveis de abordagem, né? Quais são os 3 níveis de estudo do comportamento organizacional? E no universo das organizações, analisem comigo. Nós temos indivíduos que se aglutinam em grupos, ou seja, em departamentos, em áreas, em unidades organizacionais. Nós temos os grupos. E o conjunto desses grupos formam a estrutura, ou seja, a organização. Então, está aqui os 3 níveis de abordagem do comportamento organizacional. O nível macro, isso é muito importante, quando eu penso na organização como um todo, isso é um nível macro. Um nível intermediário, que seria os grupos de trabalho, e um micronível, que seria os indivíduos, ok? Então, falamos de macroperspectiva do comportamento organizacional. A expressão macroperspectiva, ela está relacionada à organização como um todo. A perspectiva intermediária, ou uma outra expressão utilizada, meso-organizacional, meso da ideia de meio, né? Então, nós estaríamos falando de grupo. E a microperspectiva, onde a gente estaria falando da microorganização, que aí envolveria o quê? As pessoas, os indivíduos, cada pessoa. Né? Então, esses são os 3 níveis de abordagem: organização, grupo e indivíduo, ok? Eu já vou trazendo aqui, a gente vai batendo um papo, eu vou trazendo algumas questões para a gente já ir, né, dando assim uma ideia, uma estudada nesse conteúdo que a gente está vendo. Trouxe aqui uma ideia, né, uma questão inédita, de alguma forma ela é inédita, mas ela foi extraída, é bom e importante que vocês saibam disso, né? No edital, que está lá fixado no nosso grupo do WhatsApp, a banca que vai elaborar essa prova vai ser Sebrasp. Então, ENAD, essa prova que vocês vão realizar, é a banca Sebrasp, antigo CESP, aqui de Brasília, que vai elaborar essa prova, tá? Essa banca ela é muito conhecida, elabora provas para concurso público do Brasil inteiro, tá? Ela trabalha muito com aquelas questões certas e erradas, mas também trabalha com questões múltipla escolha. A prova de vocês será realizada com questões múltipla escolha, tá certo? E na nossa aula passada, que já foi gravada, disponibilizada, muitos de vocês assistiram, eu trouxe alguns tipos de questões que são comumente utilizados nessas provas do ENAD, tá? A Sebrasp vai trabalhar com a lógica, né? E a gente já entendeu que elas serão múltipla escolha e tem alguns formatos aí de questões para a gente ir trabalhando. Então, eu peguei muitas questões, porque é uma banca que tem assim, um acervo de questões absurdas, e aí eu criei algumas inéditas para a gente ir trabalhando. Então, muitas das
afirmativas nas questões que eu vou trazer aqui para vocês foram tiradas de questões. São questões inéditas, porque nunca foram cobradas com o ENAD, mas de alguma forma já foram elaboradas pela banca Sebrasp, tá? Aqui nós temos uma inédita que diz o seguinte: segundo os níveis do comportamento organizacional, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, eu tenho micro-organizacional, macro-organizacional e meso-organizacional. Você precisa associar com setores, departamentos ou grupo. Isso seria o quê? Micro, macro ou meso? A organização como um todo. Isso seria o quê? Macro, micro, meso. E o indivíduo é micro, macro ou meso. E aí você vai fazer essa correlação para encontrar uma alternativa correta. E aí, o que você vai marcar? Se vocês quiserem já ir ali, usando o chatzinho, colocando, professora, eu estou achando que vai ser a sequência qual? Quando eu falo de setor e departamento ou grupos, isso é micro, macro ou meso? 1, 2 ou 3? Vai colocando lá no chatzinho para a gente começar a interagir com essas questões, ok? E aí, o que vocês acham? Se eu falo de micro-organizacional, tem gente já marcando, né? Que setor, departamento ou grupo estaria para quê? Macro ou meso-organizacional? E se eu estou me referindo, por exemplo, à organização como um todo, isso é micro ou macro? Setor, departamento ou grupo, nós estamos falando do grupo, então é meso-organizacional. Concorda? Meio do caminho, é o meiozinho. Eu tenho indivíduos, micro, eu tenho os grupos meso e eu tenho a organização como um todo. Aí a gente pode estar falando de macro, não é isso? Questões de prova, utilizando expressões como micro, macro, ou meso, perspectiva, ou micro, macro, ou meso, organizacional. Muitos marcaram letra C e faz muito sentido, não é isso? Então, vamos lá, vamos analisar. Setor, departamento ou grupo, macro-organizacional, realmente, 3. A organização como um todo, nós estamos falando de macro-organizacional. E setor, departamento e o indivíduo como micro-organizacional. Faz sentido, letra C, como todos marcaram, 3, 2, 1. Muito bem. Só para reforçar esses 3 objetos de estudo. Perfeito, muito bom. Vamos aqui ver uma outra questão. O item diz assim: assinale a alternativa que apresenta as 3 áreas do comportamento organizacional que tem suas bases nas ciências sociais. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, estudar essas ciências sociais. Mas, por enquanto, esse item está pedindo as 3 áreas do comportamento organizacional. Letra A diz comportamento micro, comportamento meso-organizacional e comportamento macro-organizacional. Letra B, comportamento orientado para a tarefa, comportamento orientado para o funcionário, comportamento orientado para resultado. Letra C, comportamento econômico, comportamento social, comportamento tecnológico. Letra D, comportamento agressivo, comportamento passivo e comportamento apático. E letra E, comportamento tecnológico, instrumental e comportamento afetivo. Nós vamos marcar qual alternativa? Vamos participando aí no nosso chat. Quais são as 3 áreas de comportamento organizacional? Vamos de letra... Vamos lá? Vamos de letra... Com certeza, né? Muito bem. Pessoal participando aí, Vanessa, estou vendo aqui, momento de arriscar, Ana Shirley, né? Está aí reforçando aí, o pessoal marca, alguns já marcaram, Andréia, Thiago, a professora se adiantou aqui,
com a resposta, né? Comportamento micro, comportamento meso e comportamento macro. Queridos, quando a gente sabe, facilita um monte, né? Quando a gente conhece. Imagina que eu nunca li nada sobre isso. Nós, da área de RH, nós temos uma disciplina específica de comportamento organizacional. Como vocês estão no final do curso, provavelmente muitos de vocês já fizeram. Mas eu nunca estudei nada sobre isso, eu falo de comportamento, né? Qualquer comportamento, comportamento dentro da organização. Se eu não sei o que é comportamento organizacional, se eu não sei que são essas 3 áreas de estudo, qualquer alternativa aqui caberia. Mas nós estamos nos preparando para essa prova, ok? E isso faz toda a diferença. Queridos, a gente estuda comportamento organizacional porque, na realidade, é preciso avaliar qual é o impacto que esse comportamento tem, tanto o comportamento das pessoas, como o comportamento das equipes, dos grupos de trabalho, como o comportamento da própria estrutura organizacional, qual é o impacto que tem no desempenho da organização. E, assim, a gestão de pessoas, essa gestão estratégica, esse RH estratégico que nós procuramos desenvolver, ele busca o que nós vamos chamar de equilíbrio organizacional. Os indivíduos, porque assim, quando a gente fala de impacto na organização, é impacto, inclusive, no nível de satisfação, impacto no clima da organização. A gente sabe se a organização ela tem um clima bom para se trabalhar, isso reflete muito aonde? Reflete na produtividade da organização. Então, compreender o comportamento organizacional ajuda a pensar políticas e práticas que consiga gerar equidade, alinhamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos das pessoas. Então, falamos de comportamento organizacional que, na realidade, está buscando o que nós vamos chamar de equilíbrio organizacional. Como é que a literatura define equilíbrio organizacional? O equilíbrio corresponde, ocorre quando há correspondência entre as contribuições dos indivíduos e as recompensas, incentivos dados pela organização. Isso significa que o colaborador oferece suas contribuições. Quais são as contribuições de cada um de nós? Nosso tempo, nosso trabalho, nosso esforço físico, nosso esforço intelectual, todo o conhecimento, toda a bagagem que nós levamos para dentro das organizações. A organização espera essas contribuições. Nosso esforço físico, nosso esforço intelectual, nosso tempo, né? Todas as competências, os talentos que nós temos. Contrapartida, nós esperamos algo da organização também, nós esperamos reconhecimento, né? Porque um dos estudos do comportamento organizacional é motivação, é satisfação, nós queremos reconhecimento, recompensas psicológicas, nós queremos crescimento, nós buscamos também salário, recompensas financeiras, recompensas materiais, condições, estruturas de trabalho, né? Nós buscamos também qualidade de vida no trabalho. Olha que nós estamos falando de uma relação de reciprocidade, nós estamos falando de uma relação de troca. Então, enquanto o colaborador oferece contribuições, a organização oferece o quê? Recompensas. E isso tem que ocorrer de forma equilibrada, por isso que é equilíbrio organizacional. Então, o equilíbrio organizacional em termos de gestão de pessoas é quando as contribuições dadas pelos colaboradores, elas são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Isso reflete muitos temas que a gente estuda dentro de comportamento organizacional. Quando as pessoas percebem que suas contribuições estão sendo recompensadas de forma equilibrada, justa, nem mais nem menos, né? Porque se for mais, se a organização ela recompensa demais, você contribui de menos, ou se você contribui demais, a organização recompensa de menos, não estamos falando de equilíbrio. Para ser equilíbrio, nós temos que falar de equidade, não é isso? Então, quando as pessoas percebem que suas contribuições estão sendo recompensadas de forma justa,
tende a haver o quê? Satisfação, motivação, permanência na organização, lealdade, engajamento. Tudo isso é tema estudado dentro de comportamento organizacional, ok? Então, tá aqui, olha essa configuraçãozinha aqui que mostra essa relação de equilíbrio. Pessoas oferecem contribuições, trabalho, habilidades, compromisso, esforço. Organização oferece incentivos, salário, treinamento, oportunidade, benefício, segurança, clima, condições de trabalho, não é verdade? Tudo que a gente busca, recompensas financeiras, materiais e recompensas psicológicas também, porque o fator humano e o fator social, ele é relevante, até mesmo as relações interpessoais são relevantes, não basta só salário, né? Em administração, a gente estuda a evolução do pensamento administrativo. E lá no finalzinho do século XIX, até a década de 30, era o pensamento clássico de Taylor e Fayol. E a concepção que tínhamos lá era do homem econômicos, finalzinho do século XIX, até a década de 30. Naquela época, a gente entendia o seguinte, para motivar as pessoas, elas eram recompensadas financeiramente. Quando a partir da década de 30, né, surge uma outra escola chamada Escola das Relações Humanas, né, um precursor é Elton Mayo, ele traz o fator humano e o fator social como relevante, e a concepção do homem passa a ser o homem social, né? E a gente foi evoluindo, o pensamento administrativo foi evoluindo, influenciando e impactando o modo de pensar da gestão de pessoas. Hoje temos uma visão do homem complexo. Não basta só recompensas financeiras e materiais, o homem quer mais, ele quer reconhecimento, ele quer relacionamentos saudáveis, ele quer possibilidade de crescimento, que envolve as chamadas recompensas psicológicas. Então, tá aí. O equilíbrio organizacional é você equilibrar. As políticas e práticas de gestão de pessoas, elas precisam ser estratégicas o suficiente para conseguir essa relação de equilíbrio. Beleza, vamos avaliar então. Olha essa questão que já foi cobrada pela Banca Sebrasp, estou trazendo para cá como inédita, porque seria uma inédita para o ENAD, né? Que diz assim, no que tange ao equilíbrio e ao comportamento organizacional e aos objetivos, aos desafios, às características da gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. Para que o equilíbrio organizacional seja mantido, a instituição oferece incentivos tais como salários, benefícios, gratificações, elogios, oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que o trabalhador, em troca, oferece empenho e dedicação ao trabalho. Veja que é um item que está pedindo para que você avalie se é verdadeiro ou falso, e aqui nós trouxemos o equilíbrio, que implica a organização por um lado e o colaborador por outro lado, numa relação de troca, ok? Me parece verdadeiro. O que vocês acham? Comentem aí no chat. Item 1, verdadeiro ou falso? Item 2, um dos postulados básicos da teoria do equilíbrio organizacional é a possibilidade do participante manter a sua participação na organização, mesmo quando os incentivos, recompensas que lhe sejam oferecidos forem menores que as contribuições que lhe sejam exigidas. Será se aqui nós temos equilíbrio? Não parece, né? Item 2, o que vocês acham? O que vocês marcariam? Verdadeiro ou falso? E o item 3, de acordo com a teoria do equilíbrio organizacional, os incentivos são as recompensas oferecidas pela organização e seus participantes. E aí, aqui eu trago os dois lados da moeda, não estou trazendo, como é que fica?
Item 1, verdadeiro ou falso. Item 2, verdadeiro ou falso. Item 3, verdadeiro ou falso. Estou vendo que vocês estão participando. Já mandaram aí, muitos mandaram letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Muito bem. Vamos lá. Olha lá. Como é que ficou aqui? Item 1 está verdadeiro? Está verdadeiro, certinho. Item 2, está verdadeiro, falso, porque está dizendo assim, né? Mesmo quando os incentivos que lhes sejam oferecidos forem o quê? Menores que as contribuições que lhes sejam exigidas. Então, está falso. E o item 3, de acordo com a teoria do equilíbrio organizacional, os incentivos são as recompensas oferecidas pela organização a seus participantes. O item 3 está verdadeiro, não está, gente? Olha, quem marcou letra A, marcou correto, tá? Aqui está verdadeiro. Realmente, os incentivos são as recompensas? São. Aqui o meu slide ficou errado, mandaram bem demais, tá? Então, ficaria o seguinte, item 1 certo, item 2 errado e o item 3 certo. Letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. A professora vai ter que corrigir esse slide, tá? Adorei, olha só, mandaram bem demais. Tá vendo aí, Ana Shirley? Tá vendo, Ana Shirley? O pessoal ligadaço. Então, realmente, gente, letra A, tá? A professora só vai fazer uma correção antes de postar para vocês. Letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Muito bem. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Objetos. Vamos ver quais são os objetos de estudo do comportamento organizacional. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Nós temos 3 objetos de estudo. Já entendi. Nível individual, nível grupal e o nível organizacional. No nível individual, acerca do indivíduo, do comportamento do indivíduo, o que é que nós estudamos? Personalidade, valores, atitudes, percepção, emoções, inteligência emocional, aprendizagem, motivação. Isso é muito importante, queridos, prestem atenção. Questão de prova associando motivação a um fenômeno coletivo. Não, motivação é um fenômeno individual. Quando você estuda motivação, você está estudando o comportamento do indivíduo. Por que do indivíduo, professora? Porque as pessoas são diferentes. O que me motiva não necessariamente motiva a Ana Shirley, não necessariamente motiva a Sara ou a Isabela. Ou seja, nós temos motivos diferentes, porque somos diferentes. Então, o estudo da motivação, ele é tido como um fenômeno individual e não como um fenômeno coletivo. Tá certo? Então, o tema motivação está dentro do estudo do nível do indivíduo. Tomada de decisão individual, satisfação e comprometimento, que está ligado à motivação. A gente vai estudar qualidade de vida no trabalho. Ao estudar qualidade de vida no trabalho, a gente estuda muito satisfação, comprometimento, a motivação também está muito implicada. O estresse profissional, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. Quando você vai selecionar, você precisa estudar o indivíduo. Você precisa avaliar o comportamento desse indivíduo, os valores, a personalidade, para além, né, o que a gente chama de competências comportamentais do indivíduo. Então, seleção de pessoas tem muito a ver com ferramentas para conhecer quem? O candidato, para conhecer o indivíduo, para comparar o perfil dele com o perfil que a organização quer. E aí você fazer a seleção, escolher aquele candidato mais próximo do que a organização de fato precisa. Treinamento tem a ver com aprendizagem e quando se estuda a aprendizagem, como a aprendizagem ocorre, a gente pensa sempre no comportamento individual. Professora, mas a gente fala de aprendizagem de equipe, a gente fala da aprendizagem organizacional, sim, mas esse tema aprendizagem
ele é um estudo dentro ou acerca do comportamento individual. Os aspectos cognitivos, eles são pensados a partir do comportamento individual. E treinamento, avaliação, desempenho, que a gente também, claro, a gente faz avaliação de equipe, faz avaliação de desempenho organizacional, mas quando fazemos avaliação de desempenho dentro da gestão de pessoas, o foco está na avaliação de desempenho individual. Embora a gente também faça avaliação de desempenho de equipe, mas esse tema, enquanto estudo, o desempenho humano, ele é o resultado da capacidade, da motivação, está relacionado também a todo o suporte que a organização dá. Mas nós estamos falando de desempenho humano, desempenho individual. Então, está aqui mais um tema dentro do nível individual de estudo. Preste atenção, esse nível individual, qual a ciência social que estuda o comportamento individual? A psicologia. Queridos, tem questões de prova que vão trazer esses temas dizendo que quem estuda isso aqui é ciência política. Não, ciência política não estuda o comportamento individual. Ciência política estuda o comportamento organizacional, tá? Tem questão de prova dizendo que esses temas aqui são estudados pela sociologia. Não é a sociologia. A sociologia é uma ciência social, sim. A sociologia contribui para o estudo do comportamento organizacional? Contribui, mas não são esses temas aqui estudados pela sociologia, tá bom? Então, guardem isso. Qual a ciência que estuda o comportamento individual? A psicologia. Lembrando e associando com esses temas, a gente tem um grande quadro tirado da literatura que faz esse tipo de correlação que vocês vão ver daqui a pouco, ok? Um pouquinho mais à frente, vamos falar do comportamento do grupo, nível do grupo. O que nós estudamos aqui? Estruturas e papéis de grupos, dinâmicas de grupo, comunicação interpessoal, normas e coesão, trabalho em equipe, liderança e influência, conflitos e negociações, tomada de decisão em grupo, mudança comportamental. Aqui sim, a gente está falando de temas ligados ao comportamento dentro dos grupos. Quais são as ciências sociais que estudam o comportamento dos grupos? Psicologia social. Queridos, vamos fazer uma diferenciação aqui. A psicologia, ela estuda o comportamento individual. A psicologia tem uma ramificação, que é a psicologia social. A psicologia social é que estuda o comportamento de grupos. Muito cuidado com isso, tá? E entra aqui a sociologia e a antropologia, né? Que são ciências sociais que vão estudar o comportamento dos grupos. E para fechar, o terceiro nível qual é? A organização como um todo. Cultura, clima, política intra-organizacional, a estrutura formal e informal, mudança organizacional, inovação, relação da organização com o ambiente externo, poder organizacional, conflitos organizacionais. Aqui a gente está falando do estudo ligado mais à estrutura, à organização como um todo. A sociologia também, além de estudar o grupo, estuda a organização como um todo. A antropologia, além de estudar os grupos, estuda a organização como um todo. E aqui a gente acrescenta ciência política. Ok? Então, veja que o comportamento organizacional é multidisciplinar, envolve várias ciências sociais, ok? E aí, é muito importante a gente ter uma clareza, e aqui eu quero que vocês consigam enxergar isso, tá? Talvez o quadrinho tá pequenininho, mas quando vocês tiverem a oportunidade de pegar o material, vocês vão ter uma ideia. Eu trouxe aqui para vocês o nosso cronograma, tá? Nós vamos ter aula praticamente toda semana, até próximo da sua prova. Vamos fechar com uma revisão. Tudo que está amarelinho aqui, e eu vou acrescentar mais alguns pontos, que está lá no nosso edital do ENAD,
traz temas específicos. Eu falo de comportamento organizacional, mas eu falo de comunicação, eu falo de clima e cultura, eu falo de qualidade de vida no trabalho, que tem a ver com satisfação no trabalho, tem a ver com motivação. Eu falo de negociação e mediação de conflito, em outras palavras. O nosso edital cita comportamento organizacional e depois cita especificamente temas estudados dentro de comportamento organizacional, ok? E nós vamos ter aulas específicas sobre esses temas. Mais à frente, nós vamos ter lá recrutamento e seleção. Seleção é estudado quando se fala do comportamento individual, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Tem aulas específicas sobre essas temáticas, que comportamento organizacional contribui muito, né? Ou seja, várias abordagens, vários estudos, várias teorias, nós vamos estudar dentro de aulas específicas, tá? Isso é para você ter uma ideia que vários temas de cada nível do comportamento organizacional será estudado ao longo das nossas aulas do ENAD. Bom, esse esqueminha aqui foi tirado da literatura, tem tudo a ver com o que eu terminei de apresentar para vocês, tá? Eu apresento as unidades de análise de estudo, indivíduo, grupo e sistema organizacional ou estrutura organizacional ou a organização, tanto faz, tá? São expressões que estão ligadas à organização como um todo. As ciências sociais, que são ciências do comportamento, como a psicologia, sociologia, psicologia social, antropologia e ciências políticas. Faço a correlação dessas ciências do comportamento com os temas e a gente vai identificar questões que podem sim cobrar essa correlação, porque está expresso na literatura quando explica o conceito de comportamento organizacional, explica quais são as unidades de análise e quais são as ciências que estudam cada uma dessas unidades, ok? Bom, e aí eu tenho mais uma questãozinha aqui, vamos ver se não tem nenhum peguinha. Aquela lá, a prof vai ter que corrigir, né? Vocês são demais, vocês estão mais ligados, hein? Adorei. Olha essa questão 4. A respeito das variáveis do comportamento organizacional, julgue os itens a seguir. Nós temos 5 alternativas. Os estudos desenvolvidos pela área de ciências políticas sobre os conflitos no trabalho contribuíram para a compreensão dos comportamentos individuais nas organizações. A pergunta é: ciências políticas ajudou a compreender o comportamento individual? Essa é a pergunta, né? A letra A está afirmando isso, certo ou errado? Letra B. As contribuições da psicologia social para a área de comportamento organizacional inclui os estudos sobre motivação, e a grande pergunta é: motivação faz parte do estudo do comportamento do indivíduo, do comportamento dos grupos ou do comportamento da organização? Motivação está relacionado ao comportamento individual. E qual é a ciência social, a ciência do comportamento que estuda o comportamento individual? A psicologia social, como afirmado na letra B, a sociologia, a antropologia, qual é a ciência que estuda o comportamento individual? Letra C. O comportamento individual demonstrado no trabalho é decorrente tanto de características inatas, sejam elas biológicas, fisiológicas, físicas ou psicológicas, quanto da aprendizagem oriunda das vivências e experiências obtidas ao longo da vida. Letra D. Os estudos desenvolvidos pelas ciências sociais sobre motivação no trabalho contribuíram para a compreensão dos comportamentos individuais nas organizações. E letra E. As contribuições da psicologia
para a área de comportamento organizacional incluem os estudos sobre a estrutura organizacional. A pergunta é a psicologia que estuda a estrutura organizacional? É a psicologia que estuda a organização, ou seja, o nível organizacional como um todo? Ou seriam outras ciências sociais? Ok? E aí? Qual alternativa você vai marcar? Vamos conversar sobre alguns pontos aqui. E aí? O que vocês vão arriscar? Ana Shirley, tem alguém já arriscando aí, Ana? Respondendo no chat ou ainda estão pensando? Pensando, refletindo. Pensando, refletindo. Essa aqui é puxadinha, né? Nós vamos discuti-la já já. Alguém disse que letra C, o comportamento individual, demonstrado no trabalho é decorrente tanto de características inatas, sejam elas biológicas, fisiológicas ou físicas, ou psicológicas, quanto da aprendizagem oriunda das vivências e experiências obtidas ao longo da vida. Legal, porque a gente precisa entender, né? O comportamento do indivíduo, ele é oriundo do quê? O que justifica o comportamento das pessoas, não é verdade? Isso é bem interessante. Já estou vendo que tem gente arriscando, e tem gente que já foi de C. Legal. Né? Tem gente que marcou letra E. Vamos ver isso daí direitinho. Eu posso passar para a gente ir adiantando? Então, vamos lá. Vamos começar compreendendo isso aqui. Queridos, vamos lá. Letra A está dizendo que os estudos envolvidos pela área de ciências políticas sobre os conflitos no trabalho contribuíram para a compreensão do comportamento individual. O comportamento individual não foi contribuição em termos de a compreensão do comportamento individual. A ciência que contribuiu não é ciência política. Ciência política contribui para o estudo macro da organização e não do comportamento individual. A psicologia pura, ela estuda o comportamento dos indivíduos. Então, letra A está fora. Vamos para a letra B? Olha o que a letra B diz. As contribuições da psicologia social para a área de comportamento organizacional inclui os estudos sobre motivação. Queridos, motivação é um fenômeno individual. E a ciência que contribuiu para o estudo da motivação, temos vários psicólogos, a gente vai ter aula tratando das teorias motivacionais, é a psicologia. Professora, mas é psicologia social e psicologia não é a mesma coisa? Não. A psicologia social é uma ramificação que vai estudar os fenômenos coletivos, os fenômenos sociais. Mas, quando eu falo da psicologia pura, ela está estudando o comportamento do indivíduo. E o comportamento do indivíduo envolve o tema motivação, que é um fenômeno individual. Então, letra B está fora. Letra C, eu vi que alguém marcou, e marcou bem. Né? Porque o comportamento individual, e quando eu diz assim, demonstrado no trabalho, o nosso comportamento no dia a dia, no trabalho, as nossas atitudes, ela é decorrente tanto de características inatas. Não nascemos como uma folha em branco. Olha que interessante, né? Não nascemos como uma folha em branco. Já trazemos alguns traços de personalidade. Assim como cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, a gente já vem também com alguns traços inatos, inerentes, herdados. Mas, a partir do momento que a gente nasce, a gente também aprende. A gente desenvolve, a gente adquire outras características. Isso tem a ver com a formação do caráter. Quando a gente estuda o comportamento individual, e a psicologia nos ajuda muito, ela vai dizer que o nosso comportamento, ele é resultado tanto dos aspectos inatos, ou seja, herdados, quanto dos aspectos adquiridos, aprendidos, as características aprendidas. Isso tem a ver com a formação do caráter e o temperamento, que são esses traços que já vêm com você. Letra C, respondeu, tá? Tem a ver com esse tema personalidade. Tem a ver com o tema comportamento individual na realidade e a própria formação da personalidade.
Letra D está errado porque os estudos desenvolvidos pelas ciências políticas sobre a motivação no trabalho contribuíram para a compreensão dos comportamentos individuais? Não é a ciência política, é a psicologia. E letra E, por que está errado? Ó, as contribuições da psicologia? Não, as contribuições da sociologia ou da antropologia ou ciência política para a área de comportamento organizacional inclui os estudos sobre a estrutura organizacional, ou seja, a organização como um todo, ok? Vejam que é uma questão que está correlacionando. Nós estamos dentro de comportamento organizacional, compreendendo esse conceito, compreendendo as unidades de estudo, compreendendo as temáticas dentro de cada unidade e fazendo uma correlação com as ciências sociais, ok? As ciências do comportamento. Beleza. Agora, queridos, presta atenção. Fatores que influenciam o comportamento organizacional, reforçando alguns. Indivíduo, né? Personalidade, valores, emoções, atitudes, percepções e motivação. Já entendi, isso está no nível do comportamento do indivíduo. Comportamento dos grupos, ou seja, social, normas, papéis, dinâmica de grupo, liderança, inter-relações, social. Organizacional, estrutura, cultura, clima, sistemas de recompensa. Aqui nós estamos dentro do nível organizacional. São fatores que, obviamente, interagem entre si, a gente estuda separadinho aqui, como estamos vendo, didaticamente separando, mas eles são totalmente interrelacionados e eles vão influenciar tanto o desempenho quanto a motivação, o nível de satisfação e comprometimento dos colaboradores, ok? ENAD cobrou uma questão, foi para a prova de processo, foi para a prova do, não foi nem RH, estava previsto comportamento organizacional para tecnólogo de processos gerenciais. E tinha uma questão de comportamento organizacional que fazia correlação, e a literatura apresenta isso, né? Fala de comportamento social, comportamento cultural, comportamento proativo, comportamento comunicativo, valorativo, e faz uma correlação com esses níveis de estudo. Quando eu falo do comportamento social, eu estou falando de grupo, concorda? Se eu falo do comportamento, e esse comportamento social tem a ver com inter-relação, ou seja, relacionamento entre as pessoas. Quando ocorre relacionamento entre os colaboradores, nós estamos falando de grupo. Comportamento cultural, aqui já tem a ver com a influência da cultura, não é verdade? Tanto a cultura organizacional quanto a cultura nacional, a gente já está falando daquele nível macro, organização. O comportamento proativo, quem tem um comportamento proativo, ou seja, de iniciativa, é um indivíduo, não é verdade? É um comportamento individual. E o comportamento comunicativo, comunicação já tem a ver com o nível dos grupos, relacionada à competência comunicacional. E o comportamento valorativo? A palavra valorativo está relacionado à ética, está relacionada a valores organizacionais. Nós já estamos falando do comportamento macro, organização como um todo. Então, essa correlação aqui que eu estou apresentando para vocês, que a literatura apresenta, foi cobrada nesse concurso 2018, ENAD, tá certo, queridos? Essa aqui é uma questão ENAD 2018. É uma questão que trata de comportamento organizacional e foi cobrado para tecnólogo, tá? Em processos gerenciais, assim como tem tecnólogo de RH, tecnólogo também para gestão pública, né? Outros cursos de tecnologia, a gente tem esse de processos gerenciais. Olha o que diz. As organizações buscam promover inter-relações, ok? Para fomentar o desenvolvimento organizacional. Assim, valorizam profissionais que procuram manter sua identidade e seu bem-estar físico e cujos relacionamentos contribuem para seu desenvolvimento pessoal e profissional. No contexto apresentado, caracteriza-se o comportamento organizacional como A, social, B,
cultural? C, proativo? D, valorativo? Ou E, comunicativo? Então, essa foi uma questão. Veja que o enunciado, você tem que ir lá, o enunciado, você tem que estar muito atento. Porque o enunciado, ele tem ali palavras-chave para você poder encontrar a alternativa correta. Ele já começa falando de promover interrelações. Interrelações é o quê? Relacionamento interpessoal. Isso tem a ver com o coletivo. Isso está relacionado a grupo, ok? E aí, mais à frente, diz, assim valorizam profissionais que procuram manter sua identidade, seu bem-estar físico e cujos o quê? Relacionamentos contribui para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A ênfase desse enunciado está no social, no coletivo, nas relações, no relacionamento interpessoal. Quando a gente pensa que todas essas temáticas elas se interrelacionam, isso é muito verdadeiro. Tudo. Eu estou falando de motivação, de personalidade, lá em comportamento individual. E quando eu falo de formação de grupos, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de relacionamento interpessoal, dinâmicas de grupo, é claro que o individual, essas temáticas, o comportamento do indivíduo interfere aqui no comportamento dos grupos. Mas na hora de uma questão como essa, a gente tem que identificar. Professora, mas por que não cultural? A questão, ela trouxe esse enfoque da ética e dos valores? Não. Proativo, professora, mas por que não proativo? Que está relacionado ao comportamento individual. A questão falou lá de ter iniciativa, né? Ter essa, é o que a gente chama de competência comportamental, né? É uma chamada soft skills, que é a proatividade, a iniciativa, né? Não está focado nessa iniciativa, nessa proatividade. Valorativo, né, que envolve também essas questões da ética, né, porque é cultural, fazendo aqui a diferenciação, cultural tem a ver com a cultura, então tem a ver com os valores, esse valorativo aqui está ligado às questões éticas. E o comunicativo? A questão não reforçou a situação apresentada, não reforçou a comunicação, a competência de comunicação entre as pessoas, habilidades de comunicação interpessoal. A ênfase está na inter-relação, a ênfase está no relacionamento, no enunciado. Então, a gente vai de letra A, social, ok, pessoal? Aqui eu trago para vocês, ó, social refere-se às interações e relacionamentos na literatura. Letra B, estou marcando errado porque refere-se à influência da cultura. O proativo refere-se à influência da iniciativa individual. O valorativo da ética e dos valores. E o comunicativo relacionado à competência comunicacional no trabalho. Então, o enunciado teria que estar dando ênfase outras, né, para a gente marcar qualquer uma das outras alternativas que não fosse a letra A, que é a nossa resposta, né, para essa questão ENAD. Essa próxima questão, ela diz o seguinte, olha só. Um profissional com perfil autoritário assume a liderança de uma equipe que antes era liderada com foco na participação. O novo gestor impõe decisões sem diálogo. Qual o impacto provável dessa mudança? Letra A, aumento do engajamento. Letra B, melhora no clima organizacional. Letra C, redução da motivação e do desempenho. Letra D, estímulo à autonomia dos liderados. E letra E, desenvolvimento de talentos. Queridos, uma questão também é ENAD, falando de comportamento e liderança. Leidiane já marcou, Vanessa foi de C, né? Tá indo todo mundo aí de C e faz muito sentido. É uma questão sobre comportamento organizacional que está trazendo o tema liderança, que é estudado quando se fala do comportamento dos grupos. Muito bem, estou vendo participação intensa. Exatamente, Ana Chica.
muito bem, faz muito sentido. Aqui, eu estou falando de um líder autocrático, ele agora foi substituído, né? Ele assume agora, ele tinha uma liderança anterior que era participativa e ele assumiu agora de forma autoritária. Ele impõe decisões sem diálogo, sem buscar uma postura participativa, né? Sem o que a gente chama de uma postura mais democrática, envolvendo os liderados. Isso tende, de fato, a reduzir a motivação e o desempenho. As lideranças que são mais participativas, que envolvem mais os liderados, elas tendem a um maior engajamento. Todas as demais alternativas, ela é mais comum quando se trata de lideranças participativas, de lideranças democráticas. Muito bem, essa é uma questão ENAD aplicada em 2018. Vamos para esse próximo item, que diz assim, agora nós pegamos uma questão de ENAD 2022, ok, queridos? Essas questões do ENAD, elas têm enunciados maiores, tá? As provas do ENAD, elas normalmente apresentam uma situação hipotética um pouquinho mais gigante, e isso exige de vocês, inclusive, uma leitura um pouco mais dinâmica para você não perder muito tempo e conseguir ler tudo com bastante atenção, como eu expliquei na nossa aula passada, passo a passo para acertar com excelência, é identificar quais são os aspectos chaves da questão. Essa questão ENAD, ela tem um enunciado, uma situação hipotética gigante. Eu resumi e trouxe para vocês, porque senão a gente perderia muito tempo, tá? Mas isso é um aspecto relevante. Estou vendo que está todo mundo já marcando, né? Funcionário com bom desempenho técnico, o cara tecnicamente é muito bom, apresenta comportamento agressivo com os colegas. Em outras palavras, ele tem competência técnica, mas não tem competência comportamental. A soft skill dele não está muito legal. O que o gestor deve fazer? Promover? Como promover, né? Ignorar a conduta, deixa para lá. Como gestor, você não pode ignorar a conduta, né? Você deve resolvê-la, né? Reforçar o desempenho técnico, mas tecnicamente ele já é muito bom. Eu vou ficar reforçando? Eu tenho que trabalhar o que não está legal, né? E avaliar comportamento e alinhar com a cultura? Todos vocês marcaram, já observei. Letra D é a nossa resposta. Transferir para outro setor? Isso é o quê? Mandar o problema, né? Quer dizer, para outra área, não faz muito sentido. Então, a postura comportamental do gestor deve ser realmente de alinhar comportamento, avaliar o comportamento e alinhar com a cultura. Quer dizer, uma cultura organizacional orientada para pessoas, para relacionamento, né, certamente não estaria esse comportamento agressivo alinhado com a cultura. Então, é preciso avaliar e fazer o alinhamento. Tá aí, letra D, a nossa resposta, muito bem. Bom, aplicação prática do comportamento organizacional. O comportamento organizacional está presente na forma como as pessoas se comunicam, como elas resolvem os conflitos, como elas trabalham em equipe, como elas se engajam com as metas da organização como um todo. Nós, RH estratégico, nós precisamos conhecer o comportamento organizacional. Não é à toa que durante o curso de vocês, na disciplina e em outras disciplinas também, estudam esses temas de comportamento organizacional. Então, motivação, liderança, comunicação, gerenciamento de conflitos, não é verdade? Clima, cultura organizacional, poder, são temáticas que precisamos conhecer. Então, o RH estratégico precisa conhecer. Para quê? Para poder avaliar o clima e a cultura, para poder apoiar, porque a área de RH, ela é staff, ela assessora. Então, ela tem que dar apoio, ela tem que dar suporte aos gestores, que são os responsáveis por conduzir as suas equipes. Desenvolver políticas comportamentais alinhadas aos objetivos e à própria cultura corporativa, reduzir rotatividade, o absenteísmo e tantas outras ações relativas à gestão de pessoas. Então, o estudo do comportamento organizacional é a base da gestão de pessoas, ok?
Vamos lá para essa questão. Um grupo de colaboradores altamente qualificados não consegue entregar bons resultados em equipe. Há conflitos, falhas na comunicação e clima tenso. Com base no comportamento organizacional, qual deve ser a primeira ação do RH? Vamos ver os nossos colegas RH estratégicos. Você precisa, eu disse a cada um de vocês na nossa aula passada que nós precisamos, na hora de resolver as questões do ENAD, se ver como um profissional RH estratégico. Faço parte de um RH estratégico. Como que eu tenho que pensar? Estou vendo aqui que vocês estão indo de D, ou seja, avaliar as relações interpessoais e propor ações de integração. Vocês estão marcando indo de letra D. A letra A diz substituir os profissionais por outros com melhor perfil técnico. Será que essa é a melhor estratégia? Né? Será se é por aí? Não faz muito sentido. Aumentar a cobrança por metas. Será que essa é a melhor estratégia para a gente melhorar as falhas de comunicação, o clima que já está tenso, mais cobrança? Realizar desligamentos seletivos, ou seja, dispensar pessoas, avaliar as relações interpessoais e propor ações de integração. Letra D respondeu. Incentivar a competitividade entre eles, ou seja, piorar o clima, deixar o clima mais tenso, também não faz sentido, né, para uma primeira ação de um RH estratégico. Queridos, não que tomadas de decisão, de desligamento de profissionais, mas depois de, né, buscado várias estratégias e alternativas, se eu não consigo fazer com que o colaborador esteja alinhado aos objetivos, à própria cultura corporativa, a tomada de decisão por um desligamento, ela pode ocorrer, mas nunca como a primeira ação do RH. A primeira ação do RH sempre deve ser no sentido de diagnosticar, avaliar, promover integrações, né, que é exatamente buscar fazer esse ajuste desse colaborador aos objetivos e à cultura corporativa. Em última instância, a gente pensaria no desligamento, ok? Então, letra D respondeu. Aqui a gente está caminhando já para o finalzinho, tá? Dicas do ENAD, tá? Para questões que tratam dessa abordagem inicial desse tema, porque nós vamos aprofundá-lo tema a tema nas nossas próximas aulas, né? Que, por exemplo, aula específica sobre liderança e gestão, aula específica sobre clima e cultura organizacional. Então, a gente vai aprofundar aula a aula. Ler atentamente os casos práticos. A probabilidade é que venham muitas situações práticas para que façamos ali uma análise. Avaliar sempre a relação entre o comportamento e as consequências, o resultado. Elimine alternativas que vai ignorar o clima, a motivação ou qualquer outro fator humano. E usar o olhar do RH estratégico, que visa sempre alinhar pessoas, cultura e desempenho, ok? Quero reforçar com vocês algo que nós vamos estar fazendo todos os dias no grupo do WhatsApp, tá? Temos enquetes lá no grupo do WhatsApp tratando desses temas. Então, participem, não deixe de participar. É uma forma da gente ir reforçando todos esses conteúdos. Dentro da sala da Apex, vocês têm também simulados. Simulados tanto da parte de formação específica, quanto da parte de formação também básica, que também nós teremos questões de conhecimentos mais amplos, para além desse conhecimento específico de RH. Então, não deixem de participar dos simulados, das enquetes.
Não deixe de participar das aulas, tá certo? Inclusive também das que nós estamos divulgando no grupo do WhatsApp, que trata dos conteúdos mais amplos, né? Desses conteúdos de formação básica. Não deixe de participar. E aqui, para o simuladinho final, tenho aqui 3 questõezinhas para a gente ir fechando. E eu quero que você vá me respondendo, hein? Item 1, certo ou errado? Verdadeiro ou falso? O nível individual estuda motivação, atitude, valores e tomada de decisão. 2. O nível grupal analisa apenas a comunicação entre líderes e seus superiores. 3. O nível organizacional trata da cultura, estrutura e mudanças organizacionais. Assinale a alternativa correta. Apenas 1 está correta? Apenas 2 está correta? Apenas 1 e 3 estão corretas? Apenas 2 e 3 estão corretas ou todas estão corretas? Como é que eu vou marcar? Esse aqui é um simuladinho aqui para gente. Podem ir participando aí no chat. E aí, o que vocês acham? Item 1 está correto? Motivação é individual, atitude individual, valores também individual e tomada de decisão. Existe tomada de decisão individual? Sim ou não? A gente toma decisão só em grupo? Ou a gente toma decisão individual? Ó, Leidiane está dizendo, sim, a gente toma decisão individual. Então, esse item me parece que está certo, né? O nível grupal analisa apenas comunicação, como o nível grupal a gente analisa dinâmica de grupo, liderança, né? Conflitos, não só comunicação. E o item 3, então, 2 está falso. O item 3, o nível organizacional trata de cultura? Show. Estrutura, mudanças organizacionais? Show de bola. Item 3, correto. Ficamos com o item C, né? Muito bem, estou vendo vocês marcando aí. Resposta: 1 está correto, 2 está errado, 3 está correto. Vamos de letra C. Apenas 1 e 3 estão corretos. Muito bem. Parabéns, é isso aí. Vamos para esse item 2, Ana Shirley. Esse tipo de questão, Enádia, é bem interessante, né? Normalmente, aula passada, eu expliquei para vocês esse tipo de questão, onde Enad, ele coloca, né, para você dizer se uma afirmativa, a segunda afirmativa, ela justifica a primeira, né? E para isso acontecer, ambas teriam que estar corretas, mas pode ser que ambas estejam erradas, ou pode ocorrer que uma está certa, a outra está errada, e que a segunda não vai justificar a primeira. Então, são alternativas que aparecem aqui, sim. O que eu expliquei para vocês na aula passada? A primeira coisa a ser feita, analisar se está certo ou se está errado. Analisa a afirmativa 1, para ver se ela é verdadeira ou falsa. Avalia a alternativa 2, para dizer se ela é verdadeira ou falsa. E depois avalia se uma justifica a outra. Então, 1, o estudo do comportamento organizacional contribui para melhorar o desempenho nas organizações? Sim, é a finalidade. 2, ele permite compreender como as pessoas e grupos se comportam dentro da organização? Sim, o estudo do comportamento organizacional, ele permite compreender como as pessoas e os grupos se comportam dentro da organização. Então, eu posso dizer que o item 1 está verdadeiro, né? A afirmativa 1 está verdadeira e a afirmativa 2 está verdadeira. Resta saber se a 2 justifica a primeira. Então, o estudo do comportamento contribui para melhorar o desempenho? Sim. Por quê? Ele permite compreender como as pessoas e grupos se comportam dentro da organização. Então, de fato, a afirmativa 2 justifica a afirmativa 1. Então, sim, Paulo Henrique, eu vi que outros contribuíram, afirmando que a alternativa correta, de fato, é a letra A. O 1 está correto, 2 está correto, e o item 2 justifica o item 1. Perfeito, queridos. Vamos aqui para a terceira, eu acho que é a última. É um estilo ENAD também, é uma questão contextualizada, são essas questões que vem o enunciado trazendo normalmente um estudo de caso ou uma situação.
Uma empresa apresenta alta rotatividade, que é a entrada e saída de pessoas da organização, conflitos interpessoais e queda na motivação dos colaboradores. A área de RH decide realizar uma intervenção com base no comportamento organizacional. Qual deve ser o foco inicial dessa intervenção? Letra A, reestruturar fisicamente o espaço de trabalho. Letra B, aplicar testes técnicos e demitir-os de menor desempenho. Letra C, avaliar os fatores individuais, grupais e organizacionais que afetam o comportamento dos colaboradores. Reformular o plano de marketing da empresa. E letra E, estabelecer metas agressivas para aumentar a produtividade. Estou vendo aí que muitos estão participando, marcando e indo de letra C. Me parece que, de fato, é a alternativa mais correta, né? Ela está mais alinhada ao que se deve fazer. Avaliar, diagnosticar, entender, compreender o comportamento, né, que esteja relacionada a toda essa sintomatologia, né, porque são vários sintomas. Olha, rotatividade está alta, tem muito conflito, queda na motivação dos colaboradores, mas qual a origem, qual a causa, o que realmente justifica tudo isso? Né? A primeira coisa a ser feita é o diagnóstico, ou seja, fazer esse levantamento, essa análise, para aí sim pensar estrategicamente o que vai ser feito. Queridos, nós encerramos esse encontro. Eu quero parabenizar cada um de vocês, parabéns por acompanhar a aula. Você agora domina esses fundamentos, essa base conceitual desse tema comportamento organizacional. Nosso próximo tema, comunicação organizacional, vai ser amanhã, 14, quinta-feira, às 20 horas, com a professora queridíssima Verônica Aguiar, que é a professora que acompanha muito próximo, mas muito próximo as disciplinas, né, de conhecimento específico do segundo período do curso de vocês. A professora Verônica é fantástica, né, uma mestre, conhecedora, trabalha na área, ela tem um conhecimento fantástico e eu não tenho dúvidas que vai contribuir bastante. Eu estarei participando aí dessa aula também para dar esse suporte ali desse conteúdo que está sendo trabalhado, mas ela vai ser a professora que vai entrar com gás, tá? Dúvidas, entre em contato e participe das próximas aulas, não deixe de participar, e eu quero agora abrir para que a gente possa conversar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou parar aqui só um minutinho, eu vou parar de compartilhar. Ok.